Sou Gabriel Duque, colaborador especial da Chemical Risk, e no podcast de hoje vamos falar sobre acidente em Ceveso, na Itália, com liberação de dioxina. A cidade italiana de Ceveso fica situada a cerca de 22 km ao norte de Milão. Ceveso faz divisa com cidades como Cesano, Madeno, Desio e Meda. Esta cidade ficou conhecida mundialmente a partir de 1976, especificamente a partir do dia 10 de julho, devido ao acidente industrial ocorrido. O desastre ocorreu no sábado, 10 de julho de 76, por volta das 12h30, na planta da empresa química Isemesa da multinacional suíça Hoffmann-La Roche, localizada na cidade de Meda. O acidente ocorreu devido ao rompimento do reator, que continha um composto chamado triclorofenol, um produto intermediário na produção de herbicidas, e um outro composto chamado hexaclorofeno, liberando para a atmosfera uma nuvem do produto dioxina, proveniente de uma reação exotérmica inesperada. A nuvem de dioxina atingiu as regiões da cidade de Meda, Cesano, Modena, Desio e Ceveso, sendo que a cidade de Ceveso foi a mais atingida, devido à direção do vento no momento da liberação da nuvem de dioxina. Segundo os dados descritos no inquérito, o rompimento do reator ocorreu devido à falta de investimento da empresa nas questões de segurança na instalação e nos processos. A empresa tinha ciência dos riscos envolvidos no processo, riscos esses devido à dioxina, uma substância formada durante a produção do triclorofenol. O cenário do acidente é complexo, pois a empresa era chamada pelos moradores da região como a fábrica dos perfumes, devido ao odor forte e incômodo emitido durante seu processo produtivo. No dia do acidente, a nuvem liberada só piorou o odor, mas a empresa ficou em silêncio após o acidente e somente no dia 19 de julho, 9 dias depois, a empresa informou que havia ocorrido a liberação de dioxina para a atmosfera e sugeriu a evacuação da população da área mais próxima do acidente. Os responsáveis pela resposta à emergência foram as autoridades da região de Lombardia e autoridades centrais. Entretanto, a evacuação de fato só ocorreu no dia 24 de julho, ou seja, após 14 dias do acidente e da exposição à dioxina. Nesse processo, 736 habitantes de Ceveso e de Meda foram evacuados, deixando suas casas e sem poder levar nenhum objeto. Dentre os 736 habitantes evacuados, 200 nunca puderam retornar às suas casas, uma vez que estas foram destruídas durante o processo de limpeza devido à contaminação. Mas quais são os efeitos da dioxina à saúde humana? A dioxina é um nome genérico dado a toda uma família desses compostos, e são mais de 200 compostos derivados da 1,4-dibenzodioxina. As dioxinas são empregadas em diversos processos, dentre eles na produção de inseticidas e desinfetantes. A dioxina mais comum é a 2,3,7-8-tetraclorodibenzeno-P-dioxina, também conhecida como TCDD. Essa substância é um sólido branco, cristalino e inodoro nas condições ambientes. Essas dioxinas são altamente tóxicas e persistentes no ambiente, ou seja, apresentam lenta degradabilidade e são consideradas um dos principais poluentes para o meio ambiente. A exposição aguda, ou seja, a curto período de exposição a altas concentrações de TCDD, pode provocar lesões na pele, como desenvolvimento de cloracne, erupção cutânea semelhante a uma acne severa, escurecimento irregular da pele e alteração da função hepática. A exposição a longo prazo provoca alterações bioquímicas e tóxicas em animais e pode causar até a morte. Alguns dos efeitos resultantes da exposição a TCDD são supressão da resposta imune, atrofia gonadal, hepatotoxicidade, neurotoxicidade, cardiotoxicidade, alteração em fatores endócrinos e em fatores de crescimento, teratogenia e carcinogênese. Segundo dados da Agência de Pesquisa e Desenvolvimento sobre Câncer, a substância é um carcinogênico para humanos. Segundo estudos, a exposição crônica também provoca o desenvolvimento de câncer em animais. A administração crônica a altas doses de dioxina a roedores por diferentes vias de exposição induziu o desenvolvimento de tumores de fígado, pulmão, pele, cavidade oral e em outras localizações.
Quando utilizado como promotor de tumores induzidos por outros carcinogênicos conhecidos, a incidência de tumores é maior e a latência dos tumores diminui. Segundo as pesquisas realizadas, os recém-nascidos são mais sensíveis aos efeitos da dioxina. A TCDD tem efeitos antiestrogênicos e é classificada como um disruptor endócrino, ou seja, é um composto exógeno que interfere na produção, metabolismo, ação ou eliminação dos hormônios endógenos responsáveis pela manutenção, regulação e desenvolvimento do organismo. Confira mais dados sobre o acidente. Devido à contaminação, 3.000 animais morreram e outros 70.000 animais tiveram que ser sacrificados para evitar a contaminação de dioxina na cadeia alimentar. Acredita-se que não tenha havido mortes de seres humanos diretamente vinculadas ao acidente, mas 193 pessoas das áreas afetadas sofreram de cloracne e outros efeitos à saúde. O vazamento causou a contaminação de 1.800 hectares de terra. Anos após o acidente, o número de vítimas de doenças cardíacas e vasculares em Seveso aumentou drasticamente. Os casos de morte por leucemia duplicaram e triplicaram-se as ocorrências de tumores cerebrais. Os casos de câncer do fígado e da vesícula multiplicaram-se por 10 vezes e aumentou o número de mortes em decorrência de doenças da pele. Gerou doentes crônicos e bebês com má formação congênita. Neste processo, as autoridades italianas tomaram a decisão de autorizarem abortos terapêuticos para as mulheres que estavam grávidas até o 3º mês de gestação e que eram residentes na zona delimitada como contaminada. Essa etapa da gestão foi cheia de polêmica e controvérsia, pois a Itália estava em um período de debates sobre a liberação ou não de abortos, pois a cultura italiana era na época fortemente católica e as gestantes tiveram que enfrentar todo esse processo, o que tornou o evento ainda mais complicado. O processo para a tomada de decisão da gestão do acidente foi muito centralizado e pouco democrático, e sem o envolvimento adequado da população. As medidas de ação implementadas foram complicadas e geraram conflitos. Ocorreu o surgimento de movimentos nacionais e comissões com opiniões e discussões muito divididas, principalmente a respeito dos abortos. No período entre 1981 e 1984, foram escavados 2 aterros na zona contaminada e a descontaminação da área foi concluída em dezembro de 85. Entretanto, ainda em 84, já havia sido iniciado o processo de reflorestamento da zona contaminada, que foi transformada em um parque urbano, chamado Bosque dos Carvalhos e aberto ao público em 1996. Em 2004, foi inaugurado o Percurso da Memória Bosque dos Carvalhos, com 11 painéis que retratavam a história do acidente. Apesar da gestão ter sido complicada e com muitos conflitos, o processo de recuperação foi muito bem conduzido, conseguindo recuperar as condições socioeconômicas do território contaminado. Entretanto, o processo de destinação do material contaminado com dioxina foi obscuro. Segundo as informações disponíveis, o solo contaminado foi removido e lacrado em 2 bacias de concreto do tamanho de um estádio de futebol. O conteúdo do reator foi guardado em 41 galões para tratamento final. Em setembro de 82, esse material foi transportado para a França ilegalmente para um local desconhecido. Durante 8 meses, os galões desaparecidos foram procurados em toda a Europa. Finalmente, em maio de 1983, o local de armazenamento do material foi encontrado. Os dados informam que os barris de dioxina foram depositados num sítio a 60 metros de uma escola num vilarejo de 300 moradores no norte da França. 9 anos depois da catástrofe, o material contaminado com dioxina foi incinerado na Basileia, na Suíça. Atualmente, a cidade de Seveso ainda é cheia de organizações e associações que desenvolvem atividades para a recuperação e a valorização ambiental, principalmente porque o acidente ainda tem suas consequências. Lições aprendidas com o acidente em Seveso. A partir deste acidente foram produzidos conhecimentos científicos referentes aos efeitos da dioxina para a saúde humana e para o impacto ao meio ambiente. A gestão do acidente não pode ser centralizada, devendo incluir todos os envolvidos para atendimento do acidente e a população. As decisões devem ser democráticas e as medidas de ação tomadas devem ser discutidas e apoiadas por todos os envolvidos. O acidente em Seveso é considerado um dos maiores desastres ambientais já ocorrido. Devido a esse fator, a comunidade europeia adotou uma política para prevenção
e controle dos perigos associados a graves acidentes envolvendo substâncias perigosas, através da criação da Diretiva de Seveso. Essa diretiva tem como objetivo a prevenção de acidentes graves que envolvem substâncias perigosas e a limitação das suas consequências para o homem e o ambiente, tendo em vista assegurar de maneira coerente e eficaz os níveis de proteção elevados em toda a comunidade. A diretiva estabelece que os Estados-membros devem identificar as zonas industriais que apresentam riscos de acidentes graves. A diretiva foi instituída no dia 1 de junho de 1982, modificada em dezembro de 1996 e alterada em dezembro de 2003. No próximo episódio da nossa série sobre acidentes químicos, vamos falar sobre a explosão com GLP na Cidade do México. Eu sou Gabriel Duque e até a próxima!